Oi pessoal, tudo bem? Vamos voltar ao nosso PET de filosofia, semana 3. O tema principal é corpo e psiquismo. Ok? Não vai ser fácil essa aula, então talvez ela seja um pouquinho mais longa do que as demais. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é: o que seria o homem? Se a gente fosse conceituar o homem, seria um problema, é um dos maiores problemas da filosofia também, é conseguir determinar o que o homem é. E quando chega agora no início do século XX, essa discussão que a filosofia tem desde o início, desde Platão, Sócrates, Aristóteles, ela toma um corpo diferente, principalmente na Alemanha, no século XVIII e XIX. Tem uma situação onde que a gente começa a perceber as coisas através de fenômenos. Então, o primeiro conceito que a gente tem que entender é o que é um fenômeno. Nós vamos tratar o fenômeno, muitas vezes, como se fosse uma questão de tempo. Então, as nuvens, eu tenho um fenômeno de um raio, eu tenho um fenômeno da chuva. Eu entendo isso aí como situações da natureza. Então, esse é um conceito do fenômeno. É aquilo que se observa na natureza. Mas ele precisa ser descrito cientificamente. Então, criou-se na área da filosofia chamada fenomenologia, ou seja, o estudo dos fenômenos. O objetivo disso, e isso aí começou com Edmund Husserl, depois de 1859, que esse método filosófico ele propõe uma descrição da experiência vivida pela consciência daqueles fenômenos. Então, é só um conceito, né? Então, vou entender através de um exemplo, tá bom? Você está assistindo essa aula, então você está olhando. Então, você tem o verbo olhar. O fenômeno é olhar. Não importa a aula, não importa onde, não importa quando, mas o que é o olhar? Isso aí de maneira específica. Então, olhar é perceber algo que eu estou vendo. Então, eu estou olhando para você. Você está olhando para mim. Então, você está percebendo as coisas. Mas, para entender isso, eu tenho que perceber também que esses fenômenos, para o homem entender, por exemplo, o olhar, tem vários pontos conversando. Então, uma das primeiras áreas da filosofia que é estudada é a questão do conceito de homem, é que, será que eu teria como caracterizar o homem? Então, uma das características mais comuns é que o homem é corpo, é alma e é espírito. Ok? Então, são três coisas. Espera que alma e espírito não são a mesma coisa, embora se confundam muitas vezes dependendo da área de estudo que você está puxando. No caso, nós estamos estudando como filosofia, então eu seria conceituar corpo. Então, se a gente for dar um conceito de corpo, o corpo é uma máquina. Okay? Meu cérebro pensa através de lado químico, okay? De reações químicas no meu cérebro que ativam os meus neurônios, que se ele ativa como? De forma elétrica, que também é um fenômeno químico, é eletroquímico. Então, o meu corpo todo funciona desse jeito. Se eu não comer, que eu gero um processo químico pela digestão, eu não absorvo a energia na célula, eu não gero energia, eu não me reproduzo, eu não faço nada. Ou seja, o corpo é uma máquina. Essa é a primeira concepção. A segunda concepção seria a alma. E se você entender a alma, se o corpo é material, a alma seria imaterial. A alma, para a gente entender, seria uma situação, olha, todos nós somos feitos de átomos. Então os nossos átomos existem em todas as outras coisas que existem no universo. Agora, o que define uma coisa que está viva de outra que não está? Então, uma das situações que eu tenho é que, o que define a vida? O que é a vida? Porque uma pedra tem os mesmos átomos que eu tenho, mas eu sou vivo e ela não. Então, existe algo que anima, né? E aí vem do grego anima,
ou seja, algo que se torna animado, que dota de vida algo que não deveria estar. Então, o nosso corpo é animado, ele funciona. Então, eu tenho corpo e tenho alma. O problema é que, se eu tenho corpo que é material e eu tenho a alma que é imaterial, eu não pego em alma, tem que ter algo que faz essa ligação. E essa ligação, na filosofia, é chamada de espírito, né? Que é o conjunto das faculdades de intelecção, do meu entendimento. Exemplo, se você está escutando eu falar e está entendendo cada palavra, é porque o seu cérebro, a sua mente, o seu espírito, okay? O seu espírito está fazendo a ligação, dando significado a cada letra, a cada palavra que eu estou falando para você. Então, eu emito a palavra, essa palavra chega até você, você entende o que ela significa através do cérebro, porque as ligações químicas associam o que é memória, o que é, então, o significado que se dá a cada palavra que eu falo, e aí você faz entendimento, certo? Então, se faltar algum desses itens, você não é ser, porque você não é um ser. Se faltar algum desses 3 itens, você não é um ser. Então, o que a gente vai discutir aqui, e esse PET está propondo, é justamente essa discussão sobre, olha, será que algo define o ser humano? E aí, uma coisa que vai ser chamada, lembra no Descartes? Descartes pensou, olha, será que tem algo que é impossível deixar de fazer? Ah, tem uma coisa assim, eu não consigo não pensar. Então, um exemplo, né, um fato e um fenômeno de que eu existo é o fato de eu estar pensando. Por isso que ele fala, penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Questiono, logo existo. Logo sou. Então, o Descartes enxerga a gente dessa maneira. Então, eu tenho primeiro um corpo, então ele tem uma visão mecanicista, né, que é um mecanismo, uma estrutura, uma casca, habitado por uma alma imaterial, onde a minha mente faz a ligação entre um e outro. Então eu consigo estruturar tudo isso para definir que o homem é o que ele é. Quem discute muito isso e começa esse processo de fenomenologia é o Hegel, né? Friedrich Hegel, um alemão, né, nascido em 1770, morreu em 1831, então não é muito longe de nós. E ele escreveu um livro chamado Fenomenologia do Espírito, né, que era uma discussão seguinte, o que seria esse espírito? Lembra que espírito aqui é sinônimo de mente. Ou seja, como é que as coisas funcionam dentro do meu cérebro? E aí, a ponto teórico, tá? Eu não estou sendo um médico para explicar as estruturas. Mas como é que eu entendo as coisas? Tudo isso faz muita diferença. Porque para ele, o que define o que você é sua mente. Então a gente trabalha sempre com algo que ainda não é. Então você está esperando eu falar comigo, você já tem uma expectativa, seus sentidos já estão ativos para entender algo, né? Então ele chama isso de o verdadeiro é aquilo que vai vir a ser ainda, é aquilo que ainda não é. E com isso Hegel inicia, né, esse pensamento fenomenológico, ou seja, eu quero estudar as coisas genericamente a partir dos seus conceitos mais básicos. Então o olhar, o que é o olhar? O que é o pensar? O que é o compreender? O que é a consciência? Como é que ela funciona? Quem desenvolve isso depois é o Edmund Husserl, outro alemão. 1859 até 1938, bem mais perto de nós. Era um matemático. E ele procurou desenvolver uma ciência que explicava esses fenômenos. Porque para ele existia uma consciência transcendental. E aí o que é? Transcendente é algo que está além de nós, além da consciência. Então existe algo além. Algo que eu não consigo pegar, mas eu intuo que exista. E aí ele
fala que a consciência, ela busca as informações nessa possibilidade de ser. Bem complicado, né? Vamos dizer o seguinte: quando eu falo para você, uso a palavra verdade, você tem a sua concepção do que é verdade, certo? Então você criou um conceito daquilo que é verdade. Você criou um ideal. Ele não existe, mas você já criou. Quando eu falo verdade, você entende porque você criou um conceito daquilo que é a verdade para você. E você não pega a verdade, mas você tem um ideal em si, em você, na sua consciência, do que é a verdade. E isso é um fato fenomenológico. Então existe uma verdade, como se ela fosse física, ela fosse um sujeito. E a gente vai estudar todos esses sujeitos aí, como é que ele vai estar trabalhando. Isso dá origem a uma área da filosofia chamada filosofia da mente. Porque ele vai tentar fazer essa ligação entre mente, corpo e espírito. E tudo isso vai fazer diferença quando eu vou querer entender o que é a consciência. Porque é a consciência que te dá a possibilidade de você entender que você está vivo. Exemplo, alguns animais, eles não conseguem se perceber no espelho, que são eles que estão no espelho. Então você vê um passarinho sempre bicando o espelho, às vezes nos carros. Por quê? Porque ele acha que é outro passarinho. Ele não consegue perceber que é ele. Agora, alguns animais mais desenvolvidos já conseguem. Os chimpanzés, então os primatas, uma parte deles, os primatas maiores, né? Gorilas, chimpanzés, orangotangos, eles conseguem se perceber no espelho. As baleias, os golfinhos principalmente, eles conseguem se perceber, ou seja, eles têm consciência de si. A questão se eles sabem que estão vivos, eu não sei, mas olha só a diferença. Nós sabemos que estamos vivos porque nós nos reconhecemos no espelho, reconhecemos as outras pessoas, né? E podemos intuir e fazer pensamentos sobre algo que ainda não é. Então eu posso projetar uma casa. A casa em si não existe ainda, a não ser na minha consciência, na minha mente. Então um engenheiro, por exemplo, ele constrói uma casa lá dentro dele primeiro. Essa casa não existe, né? Nem fisicamente. Então o que acontece? A consciência química, a máquina química dele constrói uma coisa. A partir da experiência da alma dele, que ele quer construir algo que ainda não é algo transcendente. E o meu espírito gera as minhas ações para me projetar essa casa. Isso são fenômenos. Então, tudo isso aí é por isso que a gente chama que o ser humano é um ser dual. Um ser que é físico e um ser que é não físico. Então, um ser que tem corpo, um ser que tem alma e que tem um espírito que faz a ligação entre o corpo e a alma. Ele não é uma pedra. Uma pedra só é o que é, né? Ela é monista, vamos dizer assim. Ela não é dualista. Ela só tem corpo. Ela não tem alma e nem tem espírito. Certo? Então, o que é que vocês vão fazer agora? Dá uma olhada no texto. Tá? Tem um podcast, que o link está aqui. Tem um vídeo também que está aqui, muito bom, assista o vídeo, que ele vai te ajudar a pensar um pouco a consciência. E agora nós vamos passar para as perguntas para me direcionar vocês, ok? Pergunta número 1. O que todos os seres humanos possuem em comum? O que todos nós temos? Você pode dizer, nós todos somos vivos. Tá bom. Né? Então, uma dica é dar uma pensada naquilo que eu falei um pouquinho mais cedo sobre Descartes. Qual que é a palavra que ele usou, a frase mais famosa dele, e explica aí por que ele diz isso. Né? O que todos os seres humanos possuem em comum. Questão número 2. Por que as pessoas possuem opiniões diversas? Por que todos nós que somos corpo, que somos alma e temos espírito, pensamos de formas diferentes? Ok?
Escreva como você entender as coisas. Use a sua mente, use a sua criatividade. Ok? Questão número 3. A partir do pensamento cartesiano é de Descartes, certo? O que distingue as pessoas entre si? Então, a partir do pensamento que ele diz, dessas diferenças, o que distingue as pessoas entre umas e outras? É quase a mesma pergunta da primeira. 4. Pesquise as ideias do filósofo francês René Descartes e produza um texto refletindo de que modo a fenomenologia se opõe à crítica da visão racionalista de Descartes. E aí eu abro um parêntese. Lembra que Descartes ele tem uma visão mecanicista, ok? Ele enxerga o corpo como um mecanismo, como uma máquina. Agora, e a fenomenologia? Como é que ela vê as coisas? O corpo é só uma máquina? Tá, essa é a dica. Ok? Justifique como você quiser essa frase. 5. Pesquise sobre ludologia e o livro Homo Ludens, escrito por Huizinga. Você vai ver o quanto a nossa vida se assemelha a um jogo. Mas uma dica é o seguinte, ludologia, ludo seria algo lúdico. Okay? Como é que a gente aprende? Como é que as crianças pequenas aprendem? Será que... O que é mais interessante para você aprender? Uma coisa que é chata ou uma coisa que é prazerosa? Uma coisa que tem um desafio ou que não tem desafio nenhum? Uma dica. Tá bom? Então, bons estudos. Vocês vão ter aí 5, 7 dias para poder entregar até a próxima aula, até a próxima quarta-feira. Qualquer coisa, entre em contato comigo aí pelo WhatsApp e sigam as instruções que eu mandei aí para vocês. Tá bom? Bom trabalho e bons estudos.